Fala, estudante, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou finalizando então a nossa série sobre associação de resistores, hoje trabalhando então com desafios, né, exercícios mais complexos aí e que não é todo vestibular que vai cobrar, beleza? Bora então para o vídeo logo após a vinheta. O primeiro desafio que eu separei para a gente poder trabalhar é o famoso cubo de resistores. Esse exercício já é manjado, já caiu algumas vezes aí no vestibular do ITA, já caiu com capacitores. Eu lembro um ano que caiu com capacitores aqui. E a ideia vai ser sempre a mesma. Esse aqui é mais manjado, depois eu vou pegar uma variação dele que não é tão manjado assim, né? Bom, eu quero a resistência equivalente entre os pontos A e B. No primeiro momento, se você tenta remontar isso daqui, utilizando a maneira tradicional, né, só dando nome aqui para os pontos, nós teríamos o seguinte, ó, ponto A, aqui seria ponto B. E aí, se você fosse colocando aqui C, D, E, ia ficar uma doideira, você não ia conseguir remontar isso. Agora, a ideia mesmo é você pensar numa corrente que está chegando aqui no ponto A. Ó. Imagina essa corrente chegando no ponto A. Eu vou falar que essa corrente aqui, 3x. Essa corrente de 3x está chegando aqui. Observe que ela vai se dividir em três caminhos. Ela sobe, a outra vai lá por trás, ó, e a outra vem para cá. Cada uma dessas correntes que se dividiram vão encontrar exatamente a mesma coisa pela frente. Vai encontrar um vértice, onde você tem duas arestas, e essa corrente se dividiria em duas. Lá atrás, mesma coisa, ó, dividiria em duas. Eu, inclusive, esqueci de colocar o resistor lá de trás, né? Ah, lá. E esse que vem aqui para o lado direito, ele sobe e vai para lá. A corrente faria isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui. Esse seria o caminho das correntes. Ó. Chega lá atrás, e uma parte sobe. Olha lá. Como você tem exatamente o mesmo caminho e a mesma coisa pela frente, por qualquer um dos três caminhos, subindo, indo lá por trás, ou vindo aqui pela frente, essas correntes vão se dividir em três exatamente iguais. Eu teria x aqui e x aqui. E aí ela se dividiria em duas, ficaria x sobre 2, tal, mas elas iam se juntar novamente. E para sair do cubo, eu tenho que ter x aqui, x aqui, para juntar de novo e sair uma corrente de 3x. Aí daí, professor, onde você quer chegar com isso? Ora, se eu tenho o mesmo valor de resistência, que aqui no caso eu estou chamando de R, tá? O mesmo valor de resistência e o mesmo valor de corrente, U igual a R vezes I. Mesmo valor de resistência, mesmo valor de corrente significa mesmo valor de DDP. Então, se aqui eu tenho um potencial A e a diferença de potencial tem que ser igual para esses três resistores, eu vou chamar aqui, por exemplo, de um ponto C. Lá também teria um potencial C e aqui eu também teria um potencial C. Seguindo o mesmo raciocínio, essas três correntes que saem ó, também vão gerar DDPs iguais. Ó. Então, se eu falar que lá é um ponto D, aqui na frente também é um ponto D, lá atrás também vai ser um ponto D. E aí fica fácil de eu remontar, porque eu vou fazer o caminho ACDB. Vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B. Eu vou ligar. Só que eu tenho que passar pelo ponto C e pelo ponto D. Quantos resistores eu tenho entre A e C? Entre A e C, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. São 3 resistores entre A e C. Ou seja, se eu tenho 3 resistores entre A e C, é porque eu tenho 3 resistores em paralelo. Seria isso aqui, ó.
Essa é a remontagem do meu cubo, ó. De D para B eu também tenho 3, né, que são as 3 arestas, fazem a corrente sair lá pelo ponto B. Aqui, ó. E todos os outros estão entre os pontos C e D. Ora, um cubo, ele tem 12 arestas, então se eu já coloquei 3 aqui e 3 aqui, sobrou 6 entre os pontos C e D. Aqui, ó, 6. E o cubo de resistores planificado ficaria dessa forma, onde você tem 3 resistores iguais aqui em paralelo, o que daria R sobre 3. 6 em paralelo, todos iguais, o que vai dar R sobre 6. E aqui, outros 3 em paralelo, que vai dar R sobre 3. E no final, a resistência equivalente vai ser R sobre 3 mais R sobre 6 mais R sobre 3. Isso aqui vai dar, tira o MMC, né? Entre 6 e 3 é 6 mesmo, vai ficar 2R, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais R mais 2R. Portanto, a resistência é equivalente. 2 mais 1, 3, mais 2, 5. 5R sobre 6. E é isso. Nós temos aqui a resistência equivalente do cubo de resistores. Legal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bom, esse é o cubo tradicional. Se você pesquisar, você vai achar pela internet várias resoluções desse cubo aí, né? Mas o que eu quero propor agora é esse aqui, ó. Cubo 2, a missão. O ponto B não está lá em cima, o ponto B está aqui embaixo. E aí, professor, como é que a gente resolve isso? Bom, aí, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, tradicional. Só momentaneamente, vou remover esse resistor aqui, ó, só para a gente enxergar. E eu vou pegar esses pontos A e B como se eu esticasse isso no plano, ó. Dá uma olhada como é que fica isso. Ponto A aqui, o ponto B aqui. Aliás, vou fazer mais bonitinho aqui, né? Ponto A. Não sei como é que vai ficar isso. Vamos fazer aqui mesmo. Ponto B aqui, eu vou esticar. Veja, do ponto A, vou colocar aqui, ó. Chamar aqui de D, C, E, F, E, vamos chamar lá de H. De A, sobe uma resistência. Eu vou tentar fazer exatamente no formato do cubo, aí fica fácil da gente enxergar o que eu estou querendo mostrar. De A para D, ó, vou colocar o D aqui, e no outro eu coloco o C. Tem esses dois resistores aqui, ó. Aí do ponto D, ele vai fechar lá no ponto E. O ponto C também vai fechar no ponto E. Vamos colocar um ponto E aqui, ó. Vou fechar ele aqui. Um pouquinho mais para lá para ficar mais parecido com a face mesmo, né, do cubo. Aqui, ó, ponto E. Eu tenho esses dois resistores. Então, ó, eu já coloquei esses dois e esses dois. Legal? Aqui. Seguindo o mesmo raciocínio,
No ponto B, eu vou ter exatamente a mesma coisa, ó. Vou colocar o ponto F aqui e eu vou ter lá em cima a outra face, ó. Ficou meio espremido, né? Ah, tá valendo, vai. Dá para entender. Ó, de B eu tenho um ponto aqui que é o H e o G. O G aqui é o que vai ligar com o D, ó. E o H é o que vai ligar com o C. Eu tenho aqui esse resistor, esse aqui, ó. Eu estou fazendo, só para você entender direito, ó, essa face aqui, ó, é essa face aqui, ó. E essa face que está aqui, é essa que está aqui, ó. Como se eu pegasse e esticasse ela. Beleza, o que que sobrou lá para colocar, ó? Eu tenho um resistor entre D e G, então eu já coloquei, ó, esses 4 aqui já foram colocados. O que está faltando colocar? Entre E e F eu tenho um, então coloca lá, entre E e F eu tenho um, tá? O que mais? Tem um entre D e G, tá aqui, ó, entre D e G eu tenho que colocar ele lá em cima, tá? Beleza. E o que mais está faltando? Um entre C e H, lá embaixo, ó. C e H tá aqui, ó. Tudo bem. Legal. E aí, lembra que eu tinha removido esse cara aqui, ó? Agora a gente põe ele aqui embaixo. E B. Legal? Bom, seguindo o raciocínio anterior, veja, a corrente, se ela viesse aqui entrando por A, ela se dividiria em duas correntes. E essas correntes seriam exatamente iguais. Elas seriam exatamente iguais, porque elas vão encontrar exatamente a mesma coisa pela frente do caminho aqui. Frente. As correntes são iguais. Então, o ponto D e o ponto C, eu posso dizer que é um mesmo potencial. Ao invés de eu chamar de D, D, eu chamo, sei lá, só de C mesmo, vai. Chama aqui de C e aqui de C. A mesma coisa lá no ponto G e no ponto H, ó. O G e o H, chamo só, eu não devia ter apagado o G, né? Deixa ali, G. G e G. Legal? Então é isso, ó. Eu tenho agora esses dois entre A e C, esses dois entre C e E. Dá para remontar? Deixar um pouquinho melhor? Dá. Vamos fazer aqui, ó. A, C, C, E. Depois eu coloco F aqui. É a mesma coisa, ó. F, G, E. Então, entre A e C, eu tenho esses dois aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. A e C eu tenho esses dois. Entre C e E eu também tenho esses dois. F, G, mesma coisa. Dois, igual. Entre G e B eu tenho esses dois em paralelo também. Fala sério, né? Isso é muito legal de fazer, cara. Coloquei esse, coloquei esses. Beleza. O que é que tá faltando? Um entre E e F. Vamos colocar aqui, ó. Entre E e F, tá aqui, ó. O que mais? Tem um entre C e G, professor. Põe ele aqui, ó. Cortei ele lá. E tem outro entre C e G, professor. Então, na verdade, são dois. Beleza, põe aqui, ó. Puxa um fiozinho daqui, então. Entre C e G.
Coloquei todo mundo? Coloquei. Faltou esse entre A e B. Faltou entre A e B? Vamos colocar então entre A e B, ó. Aquele cubo planificado, então fica essa figura aí, ó, coisa mais linda, né? Tá aí. Agora, olha só. 2 em paralelo de R. 2 em paralelo de R. Aqui mesma coisa. Aqui mesma coisa. E olha só, aqui a mesma coisa. Tudo R sobre 2. Eita, nós, hein? Então vai ficar assim, ó. Ponto A, ponto C, ponto E. O F eu não mexi, né? Entre E e F eu deixei. Ponto G, ponto B. Aí vamos colocando. Entre A e C, eu tenho R sobre 2. Entre C e E, eu também tenho R sobre 2. Entre E e F eu não mexi, é o resistor R mesmo. Entre F e G, R sobre 2. Entre G e B, R sobre 2. Embaixo, entre C e G, R sobre 2 também, ó. E no fim, tudo isso aqui, entre A e B, resistor de R aqui embaixo. Bom, o que que eu tenho que fazer agora? Nesse ramo do meio, tenho 3 em série. Só somar. R sobre 2 mais R sobre 2 dá R. Mais R, 2R. Isso aqui, 2R. E esse 2R vai ficar em paralelo com R sobre 2. Então vamos fazer 2R, produto pela soma. 2R vezes R sobre 2 sobre 2R mais R sobre 2. Corto aqui 2 com 2. Em cima vai ficar R quadrado. Embaixo vai ficar 2R mais R sobre 2. Multiplique em cima e embaixo aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 4R sobre 2 mais R sobre 2, 5R sobre 2. Seguro o primeiro, multiplico o segundo invertido, mas vamos dar uma simplificada aqui. Um R de cima com um R de baixo vai cortar. Nós temos aqui 2R sobre 5. Ó, coisa linda, né? Então, quer dizer que entre os pontos C e G, eu tenho 2R sobre 5. Meu circuitão vai ficar assim, ó. Ah, não, professor, toda hora fica desenhando. Então, mas é que facilita a gente enxergar, né? Você consegue fazer sem desenhar? Maravilha, pode fazer. Seja feliz. Tá aqui, entre C e G, eu tenho essa resistência, então, de 2R sobre 5. Entre A e C, eu tenho a resistência R sobre 2, e aqui R sobre 2. Embaixo, R. Então, eu tenho que resolver esse circuito aqui. Todo mundo em série aqui, ó. Só somar. R sobre 2 mais R sobre 2 mais 2R sobre 5, né? Bom, R sobre 2 mais R sobre 2 dá R. Clique em cima e embaixo por 5 aqui, ó. 5R sobre 5 mais 2R sobre 5, 7R sobre 5. Então, quer dizer que tudo isso aqui em vermelho me dá uma resistência de 7R sobre 5. E, finalmente, a associação, esse cubo aí vai ficar, ó, resistência equivalente. Produto pela soma, 7R sobre 5 vezes R dividido por 7R sobre 5 mais R. Então, multiplica em cima e embaixo por 5 aqui, né? Facilitar a nossa continha.
Vai ficar tirando MMC. 7R vezes R dá 7R² sobre 5 sobre 7R sobre 5 mais 5R sobre 5 vai dar 12R 5. 5 aqui com 5 embaixo eu posso cortar. 1R de cima com 1R de baixo eu posso cortar. E nós temos uma resistência equivalente 7R sobre 12. Aí, esse é o cubo diferentão lá, né? Esse cubo aqui, ó. Então, tá? 7R sobre 12. E o último exercício que eu separei é esse exercício do hexágono, que é muito louco. Eu aprendi a fazer esse exercício no livro Saraeva, livro bastante usado pelos alunos que se preparam para o ITA, né? Olha que sacada interessante. Imagina uma corrente chegando aqui no ponto A. Não adianta ir colocando os pontos nesse aqui, igual a gente fez tradicionalmente com os outros circuitos. Ó. Mas imagina uma corrente chegando aqui. Ó. Ela vai se dividir. Imagina que está chegando uma corrente I, ela vai se dividir. Vai subir uma corrente aqui, que eu vou chamar, sei lá, X. Então aqui vai descer uma corrente X. Por que vai descer? Porque é igualzinho, é espelhado, a parte de cima é igualzinha à parte de baixo, ela vai se dividir em 3 correntes. A do meio não vai ser igual a X, mas esse ponto, ele com certeza tem o mesmo potencial desse ponto aqui. O A, poderia dizer que aqui é C e aqui também é C. Ó. Aqui eu vou chamar de ponto D. Seguindo o mesmo raciocínio, aqui seria E, e aqui também seria E, e aqui seria B. Então eu poderia remontar esse circuito fazendo paralelo desse com esse? Poderia, mas olha só a sacada. Subiu X, desceu X, vou falar que aqui é Y. Esse X chega lá no ponto C, vai dividir. Uma parte segue, e XY, vou chamar de Z. Mesma coisa aqui, vai passar Z aqui embaixo. Tem que ser igualzinho, porque é espelhado, né? Essa corrente X chegou lá no ponto C, ela separou, virou Z e aqui, sei lá, W. Então aqui embaixo, mesma coisa, vai chegar W. Essa corrente W vai juntar com essa corrente W, e como é espelhado, tem que entrar e sair a mesma quantidade de corrente, ó. Aqui vai continuar seguindo o Y, e vai subir um W por aqui e um W por aqui. E aqui vai juntar o W com o Z, vai formar o X de novo. Mesma coisa na parte de baixo. Ok. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Observe que, pelo caminho das correntes aqui, eu não vou ter nenhum prejuízo e nenhuma modificação se ao invés de eu ter esse ponto D, eu desconectar isso daqui. Ó. Desconecta isso e junta esses fiozinhos aqui. Ó. Mudou alguma coisa? Não, porque está descendo W, continua W, está indo Y, continua Y, está subindo W, está descendo W. Não mudou nada. Mas quando eu faço isso aqui, a A me ajuda bastante a fazer essa associação. Porque agora, na parte de cima do hexágono, o que, que eu tenho? Eu tenho um resistor ali. É assim, ó. A, C, E, B. Tal. Onde aqui eu tenho o resistor R, R e aqui R. Embaixo, entre C e E, tenho dois R.
E se eu calcular a resistência equivalente disso, vai dar a mesma coisa na parte de baixo. Então vamos calcular a resistência disso aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, R em paralelo com 2R. O que dá isso? Assim, produto pela soma, 2R vezes R, dividido por 2R mais R. 2R ao quadrado sobre 3R. Cortou aqui. 2R sobre 3. E dá 2R sobre 3. Ok. Aí é só somar. R mais 2R sobre 3 mais R. Vou multiplicar em cima e embaixo por 3, ó. 3R sobre 3 mais 2R sobre 3 mais 3R sobre 3 vai dar 8R sobre 3. Só somar 3 mais 3 mais 2. Quer dizer que tudo isso na parte de cima aqui, ó, tem essa resistência 8R sobre 3. Então quer dizer que aqui embaixo também tem. Então o que eu tenho é 8R sobre 3 em paralelo com 8R sobre 3 em paralelo com esses 2R que sobrou aqui, ó. No final das contas, eu vou ter um circuito assim. Em cima, 8R sobre 3. No meio, 2R. E embaixo, 8R sobre 3. Esse aqui é o meu hexágono. Tudo em paralelo. Ó, vou fazer o seguinte, mais fácil. Quando eu tenho dois em paralelo e eles são iguais, como é o caso desse com esse, pego o valor de um e divide pelo número de paralelos que eu tenho. Eu tenho dois em paralelo, então 8R sobre 3 dividido por 2 vai dar 4R sobre 3. Então, no final, é como se eu tivesse 4R sobre 3 em paralelo com 2R. E a resistência é equivalente do meu hexágono, então vai ficar produto pela soma. 4R sobre 3 vezes 2R sobre 4R sobre 3 mais 2R. Fazendo essa continha aqui, 2 vezes 4, 8, R vezes R, R quadrado. 3 aqui. Multiplica em cima e embaixo por 3, né? Vai ficar, então, 2R vezes 3 dá 6R. 6R sobre 3 mais 4R sobre 3. 10R sobre 3. Ó, cortou 3 com 3, um R de cima com um R de baixo. Ficamos aqui com 8R sobre 10, dá para a gente simplificar por 2 aqui, ó. Aqui fica 4 e aqui fica 5. O que é que sobrou? A resistência equivalente do hexágono, 4R sobre 5. Coisa linda, né? Isso aqui é muito legal de fazer, né, gente? Melhor que chocolate isso aqui. Ei, professor, você só deve comer aquele chocolate de guarda-chuvinha, não é possível. Maravilha? E é isso aí, espero que tenham curtido. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative aí as notificações do sininho para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Fisicamente Preparado, eu tenho postado bastante curiosidades ali sobre física, física do cotidiano, e que pode ser muito útil para você que vai fazer o Enem no final do ano. Maravilha? Um abraço então e até o próximo vídeo. Valeu!